Os melhores setups para Forex. Nesse vídeo você vai ver uma explicação de alguns dos melhores setups aí para se operar nos mercados internacionais. Quando eu estou falando Forex, pessoal, eu estou falando dos índices internacionais, das ações americanas, pares de moedas e o Bitcoin. Sim, o Bitcoin também, que nós podemos operar pelo Profit aqui, também pode ser considerado, você pode atuar como você atua no mercado internacional, ok? Porque, obviamente, não é um ativo aqui do mercado brasileiro. Esses ativos internacionais, eles funcionam de uma forma muito parecida. Para isso, você tem as apostilas. Nas apostilas eu mostro quais são os setups aqui na página 13 da apostila. Eu mostro os setups aí, os melhores setups para o Forex. Os setups, na verdade, que você deve entrar com a mão maior. Então, existem algumas coisas que estão faltando até mesmo na apostila, que eu falo na mentoria, tá? Mas bastante coisa está aqui também. Então, se você quiser adquirir a apostila, muito interessante aí, a apostila internacional também. Eu convido a todos a participar da Masterclass, onde eu falo aí os setups que estão acontecendo tanto no mini índice quanto no mini dólar, nas ações, pares de moedas, mercado lá fora. Você pode comprar a apostila também separadamente. Show? Olha o que acontece hoje. Olha que coisa interessante, Interessante. Ok? Um pouco depois, de meio-dia e meio-dia 20, aqui meio-dia 25, olha o que nós tivemos aqui. Algumas pessoas vão falar isso aqui isso aqui foi uma Martin Bull, ok? Uma Martin Bull. Só que o que acontece, certo? A Martin Bull também estaria nos melhores ativos do Forex, tá? Porque a Martin Bull realmente é muito interessante. Mas algumas pessoas têm dificuldade em relação a isso, é bem interessante explicar. Quando você tem uma Martin Bull, pessoal, você tem um ativo, tá, em tendência de baixa. E o ativo faz um movimento para então virar. Então olha só que coisa interessante. Isso aqui é considerado uma Martin Bull. Tá? Por quê? Porque o ativo está no momento em tendência de baixa, que ele ficou bastante tempo em tendência de baixa. Isso aqui, ó, não pode ser considerado uma Martin Bull. Por quê? Aqui o ativo mal ficou em baixa, ele está mais numa tendência lateral do que baixa. Aqui não, ele vem em queda forte, tá? E fica bem abaixo das médias e depois ele faz uma tentativa de virada de tendência. Então o que acontece? Se não, isso aqui é uma Martin Bull, só que você não poderia operar devido a M200. A M200 é uma resistência, Você não pode operar perto de resistência, ok? Se você não tivesse a M200, ok? Se você não tivesse a M200, aqui daria sim para você entrar. Então muitas pessoas se confundem. Martin Bull, pessoal, é um setup de virada de tendência. Para ter uma virada de tendência, tá? Ele tem que estar numa tendência de baixa para virar numa tendência de alta. Ele não pode estar numa tendência lateral, tá? É literalmente uma mudança de tendência, ok? Então o que acontece? Essa era uma Martin Bull, ok? Essa era uma Martin Bull, essa não. Porém, olha que situação interessante. O que ele faz aqui? Ele vem forte, recua, faz um pullback, bate na 20, mas o mais interessante, ele bate na M200 aqui. Sabe? E o Bitcoin você pode utilizar bastante aí você pode utilizar semelhante, com muita semelhança ao mercado internacional. E o mercado internacional, nós temos a M200 Halts. Tem um vídeo, inclusive, aqui falando da M200 Halts, ok, pessoal? Mas vamos lá de novo, mostrando para vocês aqui, ó, na página 61 da apostila de Forex. O que acontece? Olha lá, você tem uma queda, tá? E você tem um candle que ele surge da M200. O mais interessante que esse exemplo da página 62, ele lembra muito esse exemplo aqui, Porque você também aqui teve, além da M200, você estava amparado pela M20, certo? Então isso aqui acabou se tornando uma M20 também. Mas o mais importante, M20 Halts, mas o mais importante é o fato de ela ser uma M200 Halts.
literalmente você observa que esse foi o melhor setup aí do dia. Show? Olha. E olha como é diferente. Você vê que aqui, né, embora eu falei na Masterclass que não é muito interessante essa M20 aí, por M20 Halts, né, por alguns fatores. O objetivo desse vídeo não é explicar porque essa M20 Halts aqui foi estopada, não era para entrar aqui, tá? Mas você poderia considerar, pensar que era uma M20 Halts, certo? Só que essa aqui tem muito mais força, né? Porque está amparado por duas médias, ok? Então, a M200 Halts é ainda mais poderosa do que a M20 Halts, tá? Porque ele está amparado por duas médias. Porém, nós não temos esse setup aqui no mercado brasileiro. Aparece raramente, assim, raro mesmo, tá? E lá fora não. E o Bitcoin apareceu por quê? Porque o Bitcoin é extremamente parecido com o jeito operacional das ações americanas, do Forex, etc. Então isso aqui foi uma M200 Halts. Você tem uma tendência aqui, ó, ok, inicial, ele volta, faz um pullback, ele bate em duas médias e faz a M200 Halts e dá 1 para 1, 2 para 1, até 3 para 1 se você quiser. Sensacional, um dos melhores setups no Forex aí e obviamente também vale para o Bitcoin. Show? Tudo bem. Olha outro setup aqui, pessoal, olha lá, ó. Vamos voltar, certo? Tudo explicadinho com detalhes aqui para vocês, pessoal. Com detalhes. Os melhores setups aí do Forex. Ok, ó. Tá aqui, ó. Internacionais, ó. Tá? Setups muito utilizados no Forex. Ok? Tudo aí para vocês. Certo? Muito utilizados e os melhores, na verdade. Olha o que nós temos aqui. Poder das duplas a favor da M20. O que é isso aqui que aconteceu hoje no mercado americano? É um poder das duplas, tipo do Forex. Sim, estava perto da M200, estava perto, mas o suficiente para você pagar 1 para 1, certo? Pagou até um pouquinho mais de 1 para 1. M200 Halts a favor da M20, quer dizer, é um setup, é um poder das duplas a favor da M20. A favor da M20, né? Existe outros poderes das duplas, né? Porém, nesse caso, ele tem que ser a favor da M20. E eu explico, inclusive, no Forex, né, que não existe diferença. Você pode ter, diferente do Brasil, aqui pode ser o poder das duplas de qualquer forma. Então você observa que a tail aqui teve duas tails, o suficiente. Poderia ser uma tail menor aqui em cima, poderia ser essa tail para baixo, poderia ser essa tail para baixo, não faz diferença. Candles assim de duplas com tails é muito poderoso. Ainda além do mais, ele estava acima da 20. Então assim, literalmente foi sensacional esse setup aí. Correu muito bem esse setup aí, embora nós tínhamos uma resistência, né? Esse setup aí foi muito bem. Outro setup que nós temos aí, preferência no Forex, realmente é muito bom, é a RBI e a DBI de Lock 1. Você pode pegar aqui, né, no mercado, o Forex, por exemplo, os índices, nós temos muitas RBIs e DBIs muitas RBI e DBIs, mas nós temos a Lock 1 é a mais poderosa, né? Olha só, não custa muito para achar. Olha só, ó. O que é isso aqui? É uma DBI de Lock 1 coladinha na 20, ela paga 2 para 1 aqui com tranquilidade, certo? Nós temos aqui uma RBI, porém essa RBI, além de estar em Lock 3, ela tem uma resistência muito próxima, não dá para fazer esse operacional. Essa DBI, se você forçasse aqui no limite, ela também chegou a pagar 2 para 1, mas eu gosto quando o rompimento dela acontece literalmente abaixo da 20. Então veja bem, nós temos aí M200 Halts, nós temos a RBI e DBI de Lock 1, nós temos poder das duplas a favor da 20,
a Martin Bull, a Clearing Bull, certo? A própria M20 Haltz aqui, ok? Mas a M200 Haltz ainda consegue ser mais potente do que a M20 só. A M200 consegue ser ainda mais potente, né? E tem alguns detalhes aqui em relação ao CDB e o CAS a favor do macro. Nós tivemos aqui um CDB, né? Ele foi muito bem, né? Ele foi muito bem. Ele estava a favor do macro, inclusive. Desculpa, ele não estava a favor do macro, mas ele foi ainda muito bem. Quer dizer, literalmente uma pintura aqui, como que os candles, como que funciona, né? O método, os candles grandes, como que funcionam, que toda a visão do método Oliver Velez. Além disso, tá? Nós temos uma coisa muito importante para todo mundo aprender em relação ao Forex, é que nós devemos saber quais que são os ativos, né? Os ativos aí mais interessantes para serem operados. Então, o que acontece? Aqui nós temos as moedas mais interessantes pelo método. Eu particularmente, no momento, fico atuando bastante aqui no euro, no SDJPY, prefiro do que os outros, mas esses outros também são possíveis. E essa questão aqui também dos índices, né? Quando você pega os índices aqui na apostila, ok? Você tem os melhores índices internacionais aí para serem operados, que são eles o índice alemão e o índice Nasdaq, são os melhores aí pelo método. Realmente o índice alemão também dá setup para tudo quanto é lado, né? E bons setups bacanas. Exemplo, certo? Exemplo, nós temos aqui um Bull 180, que é um setup que não é um dos mais, né, poderosos. Nós temos uma Haltz aqui meio congestionada, e essa Haltz ele faz uma pirâmide operacional. Na verdade, isso aqui é uma pirâmide operacional que pagou mais de 2:1, se você quiser. É uma pirâmide operacional que também está descrita nos melhores setups do Forex. Nós temos aqui melhores setups do Forex. Nós temos aí falando também sobre as pirâmides. O que é pirâmide? Pirâmide são adições. É uma adição, então, a uma ordem, a um trade que já está acontecendo. É o preço médio dos profissionais. Esse preço médio pode ocorrer, eu falei no último vídeo, esse preço médio pode ocorrer a favor ou pode ocorrer um pouco contra também, né? Então nós tivemos aqui uma entrada no Bull 180 e aqui outra entrada fazendo um preço médio aqui, deixando o stop nessa posição. E aí você tem todo o poder do método em ação. 3:1 vai lá em cima. Ok, pessoal? Então eu convido a todos, realmente eu falo tudo isso na Masterclass, convido a todos a participar. Realmente está cada vez mais sensacional. Vale a pena participar aí da Masterclass, vendo tudo isso ao vivo, explicando, mostrando as possibilidades de entradas, mostrando os stops, mostrando a condução do trade e muito mais. Eu fico por aqui hoje, deixa um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, sensacional essa sequência. Abraço a todos, mais vídeos virão. Show!